pessoal terminou o trabalho deles, já montou e agora a gente vai lá. Vocês viram que eu coloquei no quadro o probleminha, e esse probleminha é parecido com aquele 3 que a gente fez na segunda-feira de juros compostos, que muita gente ficou olhando torto. Então, olha, vamos prestar bem atenção. Porque, na verdade, assim, juros compostos só tem 3 tipos de problemas. Quando ele pede o montante, quando ele pede o capital e quando ele pede a taxa. Aqui é o exemplo de quando ele pede a taxa, tá? Posso começar? Já temos aí o pessoal. Tá dando uma travadinha, é? Pode sim, senhora. Tá dando uma travadinha? Tá tudo bem? Oi, Jefferson. Então, olha só, presta atenção aqui nessa questão 2, que ela é parecida com a 3, tá? Ó, qual é a taxa de juros? Então, ele quer saber o I aplicada ao ano para que um capital de R$800, então C é 800, gere um juros de 352. Então, J, 352 reais. Em 2 anos, então o tempo aqui, ó, é 2 anos. Vocês observem que a taxa de juros é aplicada ao ano. E o tempo é ao ano. Então, eu não preciso alterar nada aqui. Né? Na minha fórmula, o T vai ser igual a 2 mesmo. Porque a nossa taxa é ao ano. Então, gente, olha só. Ele não te deu o montante. Só que ele te deu o capital e te deu os juros. Então, tem como a gente saber quanto que é o montante? Não. Bem, porque a gente sabe que montante é o quê? Montante é o capital mais os juros. Lembram? O que é o montante? É o que você vai sacar lá no final da aplicação. É o que você aplicou, que é o capital, mais o quanto rendeu, que é os juros. Isso é o montante. Como ele te falou o capital e te falou os juros, você vai achar o montante. É só fazer essa soma. Então, ó, somando aqui, 800 mais 352. Então, o montante, você tem, é 1.100, 8, 9, 10, 11, 52. 1.152. Esse é o montante. Aí, gente, ele falou, né, que ele aplicou esse R$800. 2 anos depois, ele sacou 1.152. Ele quer saber a taxa. Nós sabemos que a fórmula é a seguinte. Montante é igual a capital, que multiplica 1 mais I, elevado a T. Então, olha só. O montante eu sei. É 1.152. Então, no lugar de M, eu vou colocar 1.152. Igual. Agora é o capital. O capital eu sei. É 800. Que multiplica 1 mais o I. O I eu não sei. Vou continuar sendo o I. Elevado a T, que é 2. Então, tá aí elevado ao quadrado. Eu quero achar o I. Então, o meu I, ele tem que ficar isolado. Tem que chegar no I é igual a alguma coisa. Ou seja, tudo que não tem I, eu vou jogar para o outro lado da igualdade. Invertendo a operação. Então, a primeira coisa que eu vou jogar para lá é esse 800. Esse 800, ele está multiplicando. Então, ele vai passar dividindo. Vai ficar 1.152 dividido por 800. É igual a 1 mais I ao quadrado. Quando eu pego e divido 1.152 dividido por 800, isso vai dar 1,44. Olha, não é à toa que ele te deu isso aqui no problema. Os problemas de juros compostos sempre vai ter um dado para você usar. Então, olha só, 1,44 é igual
A1 mais I ao quadrado. Agora, olha só, qual que é a próxima operação que está aqui e vou passar para lá invertendo? Deixa eu ver se alguém está escrevendo no chat. Ó, não está ao quadrado? O inverso de elevar ao quadrado é tirar a raiz quadrada. Lembra? O inverso da potenciação é a radiciação. Então, isso aqui, ó, está potenciando, passa para o outro lado radiciando. Então, isso daqui vem para cá, sim. Raiz quadrada de 1,44 é igual a 1 mais I. Ele te informou isso. 1,44, raiz quadrada de 1,44 é 1,2. Então, tá aqui. No lugar de raiz quadrada de 1,44, você vai colocar 1,2. Então, 1,2 é igual a 1 mais I. Para finalizar aqui, gente, para deixar o I sozinho, eu tenho que tirar esse 1. Esse 1 não está somando? Então, ele vai passar subtraindo. 1,2 menos 1 é igual a I. 1,2 menos 1 é 0,2. Então, essa é a minha taxa ao ano. Só que, normalmente, a nossa taxa, a gente não deixa assim em número decimal. A gente coloca o quê? Em porcentagem, não é? Então, para colocar em porcentagem, o que você tem que fazer? Você multiplica por 100. Porque quando você coloca aquele sinalzinho do porcento, você está dividindo por 100. Então, se você multiplica por 100 e divide por 100, na verdade não está fazendo nada. Então, como que eu escrevo 0,2 em porcentagem? Isso, exatamente, Lucas. Então, é 20, é só você pegar o 0,2, multiplica por 100. Isso dá 20. E aí você coloca o porcento. Porque observe, no que você multiplicou por 100 e colocou por cento, você multiplicou por 100 e dividiu por 100. Se você multiplica por 100 e divide por 100, você na verdade não está fazendo nada. E 0,2 é a mesma coisa que 20%. Porque 20% é 20 dividido por 100, que dá 0,2. Então, a resposta você pode deixar assim, e é igual a 0,2 ao ano, ou então é só você multiplicar por 100, colocar o sinal de porcentagem, e escrever que a taxa é 20% ao ano. Vocês viram, então, como que resolve quando o problema pede a taxa? Se vocês observarem bem, você faz tudo isso aqui, isso, para chegar nisso aqui, nesse 1,2. Então, na verdade, o que você quer dizer? Quando você quer a taxa e o problema te dá isso, é só você subtrair uma unidade. Porque é o que acontece no final. Você só subtrai uma unidade. Esse 1,2, que é o dado, é toda essa conta. É a divisão do capital pelo montante e a raiz quadrada. Então, ficou simples quando é a taxa. É só tirar uma unidade do dado. E aí, gente? Tranquila a questão número 2? Vocês viram que esses problemas eu postei foi na última aula, a gente está naquele quadro, tá? A gente fez no Jamboard. Vocês conseguem abrir esse Jamboard? Não, professora. Quem não consegue abrir tem que baixar o aplicativo. Ele é um dos aplicativos do Google, né? Porque o Google tem vários. Mesmo baixando, eu não consigo. Ah, é? Ixi, tá bom. Eu vou passar para o Word e postar lá, tá bom? Beleza. Posso ir para o 3? Uhum. Então, a questão 3 é o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Que eu não imprimi. A questão 3 está dizendo o seguinte.
conseguirei se investir um capital de 2.000. Então, o capital é 2.000. A juros compostos de 3% ao ano. Então, a taxa é 3% ao ano. Durante um período de 48 meses. Então, o período, né, tempo, 48 meses. Ele quer saber quanto ele conseguirá. Então, ele quer saber o montante. Ele vai o quê? Ele vai investir o capital, vai deixar esse capital por 48 meses a uma taxa que vai render, e aí ele quer saber quanto que vai ser isso. Então, é o montante. É isso que ele quer saber. Tá tranquilo ou vocês querem que eu escreva o problema aqui no quadro? Precisa, gente, escrever o problema aqui no quadro? Eu fechei aqui a janela, deixa eu abrir a janela para ver você de novo. Não, ninguém escreveu nada. Posso continuar então? Por mim, pode. Então tá bom. Então, olha só. Agora, a questão 3, ele quer saber o montante. Sabemos que montante é igual a capital, que multiplica 1 mais I elevado a T. Eu vou substituir. O montante eu não tenho, continua N. O capital eu tenho, é 2.000. Aí que multiplica 1 mais o I. Olha a taxa. 3%. Mas todo mundo lembra que a gente coloca o quê? 3 sobre 100. Que o porcento é por 100. Isso é 0,03. Então, aqui eu vou colocar 1 mais 0,03. Aí, outra coisa para vocês lembrarem. Aqui é ao ano. Então, eu tenho que colocar o tempo em anos. Quantos anos são 48 meses? 2 anos. 2 anos. Quantos? Não, 4. 4, isso mesmo. Ó, um ano são 12 meses. Se você multiplicar por 4, dá 48. Então, ó. Tá? Então, isso aqui, ó, são 4 anos. Então, na minha fórmula, eu vou colocar T é igual a 4. É o que vocês não podem esquecer. Se a taxa é o ano, o tempo tem que ser o ano também. Então, montante vai ser 2.000, que multiplica, ao somar aqui 1 mais 0,03, dá 1,03, elevado a 4. Observem que essa potenciação, se o problema não tivesse dado, você poderia fazer na calculadora, porque 1,03 elevado a 4 é só fazer 1,03 vezes 1,03 vezes 1,03 vezes 1,03, né? É ele multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Só que o problema te deu a informação. Vou pegar aqui. O problema falou que 1,03 para você usar. Ó, isso foi dado. Igual 1,1255. Então, olha, gente, sempre ele vai te informar um dado. Com isso, você vai saber se você fez certo. Ah, professor, eu achei 1,3. Ah, é 1,03. Você já sabe que você fez errado o dividir por 100 aqui. Tá? Então, ficou 2.000 vezes 1,1255. No lugar de 1,03 elevado a 4, você põe isso aqui. Aí faz a multiplicação. Montante é igual 2.000, que multiplica
por 2.000 vezes 1,1255. 2.251. Então, a resposta vai ser R$ 2.251. É isso que a pessoa, né, vai conseguir após aplicar R$ 2.000, deixar 4 anos com a taxa de 3% ao ano. É muito pouco, né, gente? Mas também uma taxa dessa, né, 3% ao ano. Tranquilo? Como achar o montante? Então, o montante que você vai fazer para achar é só pegar o capital e multiplicar pelo dado. Então, a taxa, você pega o dado, tira uma unidade. O montante, você pega o capital e multiplica pelo dado. Tá bom? Tranquilinho? Posso ir para a questão número 4? Vou pegar 4 aqui. Vou apagar, hein? Gente, aquela lista, né, o formulário que vale 4 pontos sobre razão, proporção, grandeza, regra de 3 e porcentagem, eu estendi o prazo só até amanhã, tá? Amanhã eu vou lançar as notas de vocês, vou mandar por e-mail quanto vocês tiraram nesse formulário, que valia 4 pontos, e vou postar a correção desse formulário, tá? Quem não fizer até amanhã, já sabe que vai ter que fazer a recuperação, tá? Então, façam isso até amanhã. E a prova que a gente vai fazer, eu resolvi não fazer só de juros simples e compostos, não. Vou fazer uma prova com 5 questões. Uma questão sobre razão, uma sobre proporção, uma sobre porcentagem, uma sobre juros simples e uma sobre juros compostos. Cada uma valendo 1 ponto, tá? Aí a prova vai ser quinta-feira que vem. Quem finalizar na quinta-feira que vem a prova, eu já fecho direitinho a nota, libero quem já tiver nota boa, e quem não tiver nota boa vai fazer recuperação comigo na semana, sem ser a semana que vem, a outra, tá? Então, vamos para a questão 4. A questão 4 está dizendo o seguinte: um capital de 10 mil. Então, ele já até te fala que é capital, então, C, 10 mil. Foi aplicada uma poupança sob taxa de juros compostos de 5% ao mês. Ah, essa poupança tá boa. Então, a taxa, 5% ao mês. A questão 3 é 3% ao ano, né? Essa tá 5% ao mês, tá bom demais. Durante 1 ano e meio. Então, tempo, 1 ano e meio. Determine o valor do montante dessa aplicação. Então, ele quer o montante. N. Então, olha só. A primeira questão que a gente fez hoje era para achar a taxa. Vimos que é só pegar o dado e tirar uma unidade. A segunda questão que a gente fez hoje era para achar o montante. Era só pegar o capital e multiplicar pelo dado. E agora a gente vai fazer uma questão que a gente quer montante de novo, né? Ah, que a gente fez, para achar o capital, a gente fez a questão número 1, foi feito na segunda-feira, né? Qualquer coisa eu recordo de novo com vocês. Bem, detalhezinho aqui, ó. A taxa é 5% ao mês. O tempo é 1 ano e meio. O que eu vou fazer aqui? Nossa, é muita gente falando ao mesmo tempo, gente. Um só. Vou transformar 1 ano e meio em meses. Ai, professora, eu não vou lembrar isso na prova. Claro que vai. Sabe por que você vai lembrar? Porque no problema ele te dá use 1,05 elevado a 18. Ó, como você vai lembrar.
Porque você vai pensar, eu não posso colocar 1,5, o dado está 18. Aí você vai pensar, por que é 18? Ah, sim, porque ele transformou em meses. Tranquilo, gente? Aí ele colocou que 1,05 elevado a 18 é 2,406619. Então, isso aqui, ó, te ajuda muito a lembrar da própria fórmula. Então, aqui eu vou transformar em 1,5 ano. Eu vou transformar 1,5 ano em meses. 1 ano são 12 meses, meio ano são 6 meses, então vai ficar 18 meses. Lembra que a taxa, 5%, é 5 sobre 100. Então, é 0,05. Ele te deu o capital, que é o montante. Então, a fórmula. Montante é igual capital que multiplica 1 mais I elevado a T. Então, vou substituir o C, que é 10 mil, que multiplica 1 mais o I, 0,05, elevado a T, que é 18. Então, montante é igual 10 mil, que multiplica 1,05 elevado a 18. Ó, vocês estão vendo o dado aqui, ó? Então, na verdade, para só fixar, gente, ó, para achar o montante, é só pegar o capital e multiplicar pelo dado. Então, montante é igual 10 mil, que multiplica por 2,406619. Aqui, ó, eu posso só andar. Você sabe que quando você multiplica, é só você andar a vírgula, quantas zeros tem. A quantidade de casas que tem os zeros. Tem 1, 2, 3, 4 zeros. Então, eu vou andar a vírgula aqui, ó. 4 para a direita. 1, 2, 3, 4. Então, vai ficar 24.066,19. Esse daqui vai ser o meu montante. Para multiplicar, é só você andar para a direita, a quantidade de zeros que tiver. E se for para dividir, é só andar para a esquerda, a quantidade de zeros que tiver. Tranquilo, gente? Questão número 4. Aham. Deixa eu pegar aqui vocês de novo. O que mais? Agora vocês podem aproveitar, faltam ainda 4 minutinhos para terminar a aula, e se tiver alguma dúvida em algum, estou aqui, ó, disponível para tirar as dúvidas. Na segunda-feira a gente vai revisar juros simples, tá? Mas aí agora eu coloquei a prova desse jeito. 5 questões, uma questão de cada, uma questão de razão, uma questão de proporção, uma questão de porcentagem, uma de juros simples, uma de juros compostos. Vale 5 pontos. Aí eu somo com esses 4 pontos do formulário, que muitos de vocês já entregaram, e amanhã é o último dia. Mais um pontinho da participação, que inclui o quê? Essas atividades que a gente passou, né? Essas listinhas que a gente passou ao longo do bimestre. E aí fecha os 10